Muito boa noite aos nossos postcasters. Sejam muito bem-vindos ao postcast desta quarta-feira. Já temos nossa convidada aqui com a gente, mas antes de cumprimentá-la, Victor Rocha, boa noite. Boa noite a todos. Como sempre, na espera, ansioso por mais um podcast. Dani Silveira, muito boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí. E vamos entrando, vamos comentando, que a gente vai lendo os comentários ao longo do programa. Verdade, gente. Interajam, deixem seus comentários, compartilha também com todo mundo essa live. Lembrando que amanhã o episódio fica disponível no Spotify. Você pode ir ouvindo pro trabalho, enquanto vai pro trabalho, enquanto volta do trabalho também. Então, né, acesse nosso Spotify também, nos siga lá. E agora sim, temos mais uma Rocha compondo a nossa mesa de hoje, porque temos aqui Victor Rocha, Natália Rocha, e agora a gente recebe também a Micheline Vargas Rocha, que é a diretora de cultura em Araranguá. Seja muito bem-vinda, Micheline. Boa noite. Obrigada por mais uma vez poder ter um espaço, né, com vocês aqui para falar um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre diversos assuntos, né? Pelo que eu entendi aqui, é um bate-papo bem legal. Hoje vai ter um bate-papo diferente. Micheline, começa contando um pouquinho pra gente sobre a tua história com a cultura, de onde surgiu essa paixão, quando que tu descobriu esse carinho pela cultura, principalmente do município de Araranguá, né? Bom, eu sempre tive envolvimento desde o período da escola já, né, lá na Cidade Alta, porque eu sou moradora do bairro Cidade Alta, né? Passei ali minha adolescência toda naquele bairro e já na escola, já envolvida com a dança da escola, com o coral da escola, que era muito legal. Coral, a gente participava, e também nas atividades, né, de teatro na igreja, sempre com envolvimento, no primeiro momento no bairro e na escola, né? Depois já começa o envolvimento maior na igreja e até o grupo Teatração, onde eu comecei a participar como atriz, né, desse momento que foi muito legal com a peça Viva Caracachá, isso já, né, nos anos 90. E dali em diante, todo o envolvimento, né, com as questões sociais no campo da cultura, né, envolvimento na época, Fundação Municipal de Cultura, enfim, a gente sempre teve uma ligação forte com esse setor, né. E amo cultura, acho que tudo que nos envolve é cultura, né, mesmo aquilo que a gente não percebe como cultura, que as pessoas separam, né, parece que cultura é algo específico do artista, do historiador, do intelectual, mas não, né? É tudo que nos movimenta, né? Então, por isso, desse meu envolvimento já desde cedo. E essa tua atuação ali como atriz, como é que foi? E assim, hoje em dia tu não exerce mais, mas já tentou fazer teatro depois? Fez alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, a peça que ensaiávamos na época, né, ela falava também da nossa trajetória histórica lá do Terci Luz. A peça Viva Caracachá, ela fala de um momento histórico em que de uma crença muito forte nas aparições, né, dos mitos do Caracachá, que era uma bola de fogo, enfim, nós envolvemos todo essa história na peça Viva Caracachá, a importância da pesca, né, no nosso cenário histórico. Então, ali começamos com ensaios, no primeiro momento, por achar bem interessante, e também por entender como um momento de onde tu te despe das tuas outras questões do teu cotidiano e vai literalmente mergulhar num personagem ou num exercício teatral. Isso é muito legal para todas as idades, né? Estou afastada dessa questão nesse momento, mas não descarto a possibilidade de a gente estar, de repente, se envolvendo de novo, porque quando tu gostas de algo assim, é teu, né? Não era uma atriz assim da Globo, né? A Mas gente gostaria de ver. Olha, gostaria de ver Micheline atuando. Deve olha ser. só, eu era uma mulher de ilhas, né? Uma moradora de ilhas. Então, tinha lá, na época estava o Serginho, que também participava, a Andréia, o Alexandre, o José Luiz, o Célio, num período também que nós tínhamos uma dificuldade louca de conseguir Legal. uma mulher a mais no nosso elenco. Né? Então, o Célio se colocou para ser uma moradora de ilhas. Então, foi algo bem interessante para os anos 90, né? Então, foi algo assim que foi uma barreirinha ali também quebrada naquele momento, nesse sentido. Que legal. Eu queria perguntar, na verdade,
já falou um pouco ali sobre a sua trajetória como atriz, mas como foi a história em si, né? Tipo, o que fez você se apaixonar pela história e principalmente pela história de Araranguá, né? E já complemento, começou nessas pesquisas para atuação, nessa peça de teatro, foi onde começaram as tuas pesquisas da história do município e tudo mais? Um pouquinho antes da peça já existia o envolvimento do próprio Alexandre, começou acho que meio com ele, assim, e da nossa relação, isso veio muito forte, o Alex é artista plástico, então eu tive envolvimento com o teatro, com as artes plásticas, exposição e tudo, esse mundo sempre me encantou muito, né? E depois buscando áreas do conhecimento afim que a gente gostava, que era a história. Também teve um período que eu pensei para as letras, mas daí não era muito a minha parada, então fui mergulhar na história, porque sempre gostei dos professores de história, né? Sempre foi a minha linha na escola, já era assim, participei de grêmio estudantil, envolvimento nos movimentos, então tudo isso me levou para a história, né? Conhecer a história do meu país, conhecer a história da minha cidade, e depois resolver ser uma militante mesmo nesse setor, né? Tentando a cada vitória, a gente comemora muito, muito, porque não é fácil, mas foi por aí que a Micheline caiu na história local, mas sempre também analisando a história, né, um todo. E da onde surgiu o teu interesse de ajudar a, tipo, a fortalecer essa cultura, assim, na nossa cidade, sabe? Tipo, porque eu vejo que tu sempre ajuda os artistas e tal, até teve a sacada musical, né? E que é algo que, tipo, fortalece e ajuda os artistas aqui da nossa região. Da onde surgiu essa tua vontade? Bom, primeiro que aquilo que tu tem essa grande ligação e afinidade, tu queres para tua cidade, né? Tu viaja para um determinado lugar, e eu sinto muito isso, porque às vezes as pessoas vão para uma cidade histórica, vão para entram num museu em outra cidade e não conhecem o seu museu local, né? Então, isso é uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção, e aonde eu pensei assim, não, eu quero ser um grãozinho de areia a mais para estar fomentando isso na minha cidade. Isso que eu admiro tanto e que me toca tanto, por exemplo, a música. A música, assim, eu acho que quem nasce com esse dom e com esse talento, com a voz afinada, que eu sou uma taquara rachada, eu acho assim, Me a identifico. pessoa tem assim a felicidade pro resto da vida, porque onde ela vai encantar, seja no estilo musical que for, que a gente tem que respeitar isso também, né? Então, este foi o motivo que me levou a ser uma agente, além de ser uma pessoa que faz teatro e tudo mais, resolver me movimentar, né? Hoje a gente tem aí o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é algo importantíssimo, né? Não tem como tu trabalhar, gerenciar um setor, é só um setor. Ele não é o que conduz a cultura da nossa cidade. A cultura ela acontece de forma automática, né? Em onde cada um se movimenta, onde cada artista toca num barzinho, toca numa apresentação num teatro. Ali está acontecendo a todo instante a cultura, a arte. E o Departamento de Cultura é um setor. É um setor que tenta fomentar isso e conduzir algumas políticas, né? Junto com um grupo da sociedade, porque senão não faz sentido. Micheline, esse período de pandemia foi um período aí que afetou drasticamente, digamos assim, a parte artística mesmo do nosso país, não só do país, como também do mundo, né? Como é que foi para ti, enquanto diretora, estar à frente de uma diretoria do município que lida diretamente com esse público e que foi um dos mais afetados, né, durante esse período? No primeiro momento, muito assim, foi um espanto, né? Porque de uma hora para outra nós estávamos, isso foi em março, nós estávamos preparando o 3 de abril, e ia ser algo que nós iríamos para as comunidades, fazer o 3 de abril nos bairros, com uma mistura de Rua do Lazer, com teatro, era um negócio muito aglomero, né? E naquele momento essa era a ideia, e nós tínhamos assim, não, termina tudo, não vai ter licitação, a partir do dia 16, se eu não me engano, fecha tudo e nós vamos, né, passar por esse momento da pandemia. Depois, e sempre esperando que a pandemia ia terminar depois de uma semana, né? Então, aí ainda estava tudo certo. Quando tu percebe que o trabalhador, que o
Porque assim as pessoas não enxergam os agentes culturais, os produtores culturais, como uma profissão como outra qualquer. No sentido de que é uma profissão, as pessoas saem de casa, elas trabalham, esse é o trabalho, né? Então, quando tu percebe que a pandemia vai atacar esse setor com tudo e que vai ser o último setor a sair para poder chegar na normalidade, tu pensa assim, agora. É agora que tu tem que mostrar, né, as questões das políticas realmente de conseguir conquistar recursos, enfim. Maneiras, né? Porque a gente passou por sacada musical, que já tinha acontecido no ano anterior, mas não teve o mesmo impacto, porque a sacada musical foi uma grande alternativa para o músico poder ter um espaço, né? Então, ela vem com mais força por conta da pandemia, inclusive, né? Mas aí houve a união com o Conselho de Cultura e veio a Lei Aldir Blanc, né? Tivemos ali 158 artistas contemplados com a Lei Aldir Blanc, e dali foi onde também percebemos a grande importância, não que nós não sabíamos, mas onde foi para o concreto, né? Aconteceu de verdade, a importância dos editais, né? De tu possibilitar editais para que o meio cultural se movimente e faça a sua apresentação, digamos assim. Né? Não que a cultura vá lá e faça o evento tal. É o setor cultural que tem que fazer esse evento, né? Sim, e tu falavas sobre esse período em que ficou paralisado, e aí como é que foi depois voltar, né? Porque realmente foi o último setor a voltar, agora que os shows começaram a retornar, o pessoal ter acesso a esse tipo de evento sem máscara, enfim. Como é que foi voltar depois de um tempo assim em hiato, com os trabalhos todos paralisados? Daí, o ano passado, nós encaixamos com a reforma da cultura, e dali fomos para a biblioteca, acolhidos na biblioteca, a biblioteca fez 80 anos ano passado, e ali aos poucos a gente ainda parou com um período de trabalhos virtuais, né? Não em casa, mas eu digo assim, vídeo, apresentações da sacada continuaram e vão continuar ainda em outro modelo, outra plataforma, mas continuará, esse projeto é muito importante. Isso foi aos poucos, inclusive para que nós nos sentíssemos seguros, né, em abrir um espaço onde outras pessoas vão se relacionar, e daí tira a máscara, não bota a máscara. Agora está todo mundo já começando esse período sem máscara, mas alguns ainda usam. Eu, por exemplo, ainda me utilizo da máscara, porque eu acho que ainda não passou, e quanto mais tempo a gente conseguir fazer essa transição com cautela, mais tempo nós vamos ficar longe, né, e passar esse período horrível. Então, foi estranho também a volta, porque, por exemplo, nós tivemos agora a abertura do Museu Histórico de Araranguá, né, depois de um ano, casa fechada, por conta da reforma e tudo mais, e daí quando eu me deparei assim, nossa, tá cheio de gente aqui, né, eu não tinha ainda essa sensação, sabe, estava ali com Black Rose, que são fantásticos, né, o pessoal da Casa da Fraternidade, a apresentação da Casa da Fraternidade era poesia, o pessoal subindo no Centro Cultural e descendo, assim, gente, damos graças, né? Esse momento que a gente pode se encontrar novamente com segurança, né? Tinha ali um espaço livre também, de ar livre, mas todos os dois momentos foram muito estranhos. Ao mesmo tempo dá uma sensação de pânico, assim, né? Tipo, muita gente no mesmo lugar e a gente ficou praticamente 2 anos, né? Sem ter esse tipo de contato, assim, com pessoas em grande quantidade. É uma sensação bem estranha mesmo, né? Com certeza. E os próprios artistas, né? Na época do Sacada Musical, que a gente estava ali ainda nesse período de pandemia e já começando a se soltar, e eu sempre comentava: olha onde vocês andam, hein? Vê com quem vocês andam, porque olha, a pandemia ainda não acabou. Coisa de mãe, né? Isso, né? Mas é bem isso mesmo, porque foi bem difícil, né? Por outro lado, tu tinha que entender o seguinte: tu tá na chuva, vamos lá se molhar, e com cuidado, com responsabilidade, né? E porque o setor teve que continuar. Sim. Micheline, no outro podcast que a gente fez, a gente até conversou sobre a síndrome do cachorro vira-lata, né? Que ele olha para a grama do vizinho e tudo mais. Só que a gente olhando para você, que é uma historiadora, que adora história, gosta de conhecer muito sobre tudo, você nunca pensou em deixar Aranguá, em ir para um outro lugar, para tipo assim, se aprofundar, que teria mais oportunidades para todo o teu conhecimento?
Eu creio, assim, sinceramente, que eu acho que todas as pessoas já pensaram nisso, né? Mas existe ainda aquela questão seguinte, não, sendo bem sincera, né, gente? Eu Claro, acho tem Sim, que mas tá ser. certo. A minha esse chega lá e fala, negócio. não, Araranguá, Não, verdade. não, eu acho até assim, ó, muita gente saiu de Araranguá e voltou e veio contribuir aqui, né? Sim. Uhum. Só que nós vivemos um momento que tu não necessariamente precisa ir, né? Tu pode estar conciliando as duas coisas, porque hoje em dia não tem mais fronteira, né, gente? Sim. Tanto no sentido de tu conhecer virtualmente, como no sentido de tu poder ir, viajar, conhecer e voltar. Eu estou, neste momento, estudando novamente, eu estou fazendo mais uma faculdade de museologia, porque eu tenho história, né? E pensamos na possibilidade do mestrado, mas o mestrado só bem longe, e daí eu resolvi que primeiro, então, eu ia aproveitar que tínhamos aqui. O nosso museu está aí ainda precisando, né, de toda essa transformação, e é importante, já que eu estou ali nesse momento, Uhum. que eu Claro. estivesse sempre me atualizando, né? E essa atualização ela acontece, a gente faz curso, é curso virtual, a gente viaja, a gente tenta das duas formas, mas Araranguá, ela tem gente que diz que quem bebe daqui nunca sai, né? É, E ela é uma é cidade. verdade. Começa a pensar também, por outro lado, nas possibilidades que tem para ti, onde tu vais, né? Uhum. Sim. Aí começa a comparar a tua cidade com aquele lugar. E o lugar perfeito é o lugar que tu está feliz, é o lugar que tu estás construindo a tua história. E Araranguá é maravilhosa e muito tranquila, né? Eu encontrei uma pessoa ontem que é de São Paulo, que ele veio para cá, já chegaram a ouvir falar com ele, conversei com ele ontem, que é o. Ele faz um negócio com armadura, Homem Ferro, Homem de Lata, um negócio assim. E ele é acostumado a se apresentar lá em São Paulo e por lá, ele disse, nossa, aqui é totalmente diferente, a tranquilidade, a paz dessa cidade, né? As pessoas muito receptivas. E Sim. assim, realmente, né? Assim como ele fugiu de um grande centro para vir para cá, muita gente saiu daqui para ir para um Uhum. grande centro. Né? A gente já entrevistou algumas pessoas aqui no podcast, alguns cantores, tal, os local. E uma das coisas que a gente comentou mais foi a falta de apoio da população para esse tipo de coisa, sabe? Para arte e tudo mais, para cultura. Tu estando à frente, tu consegue perceber e ter essa mesma visão de que falta apoio da nossa população, apesar de que Araranguá é super receptivo. As pessoas, tipo, darem mais valor para as coisas que são daqui, assim como o Victor tava falando, sabe? Tipo, darem valor aos cantores daqui. Nós temos cantores excelentes, a gente tem musicistas muito bons, atores e atrizes muito bons. Você vê dessa mesma forma que falta esse apoio da população para arte e cultura? Sim, eu entendo dessa forma também. Vou te explicar por quê. Quando tu pensa em fazer um determinado evento, por exemplo, tu fazer um evento musical, uma das tuas grandes dificuldades, ou mesmo qualquer outra área, é tu trazer esse público para esse momento. Uhum. Né? Se tu tivesse um nome nacional, já com uma caminhada, já com um conhecimento de. Né? Daí todo mundo ia, alguns porque gostam, outros por curiosidade, mas todo mundo estaria ali presente. Né? E eu já presenciei, ao longo da minha trajetória, não só como diretora de cultura, eventos musicais vazios. Apresentações, o Sesc trouxe uma apresentação fantástica uma vez para o Center, e maravilhosa aquela apresentação. Eu saí da apresentação, olhei e disse, nossa, praça de alimentação cheia, Uhum. e não estava lotado o teatro, entende? Por outro lado, eu vejo que a gente, eu, nesse momento, e nós todos, né, somos um pouco responsáveis por isso. Por isso que nós temos um projeto chamado Projeto de Educação Patrimonial Museu na Escola. Ele não trata só do museu, ele fala de cultura, ele vai plantar essa sementinha lá na escola. Por quê? Porque lá na escola eu vou falar da importância da arte, a importância da cultura, a importância do álbum de fotografia daquela criança, a importância da história dela para a cidade, porque enquanto a cidade não se entende quanto é importante e quanto o artista local é maravilhoso, ela realmente não tem como dar valor, entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem que ser desconstruída, né? E essa é a missão de nós todos também, aí, de estar fazendo isso. Tem uma apresentação, vamos lá, vamos assistir, vamos estar juntos, né? Uhum. E isso também, tipo, falando até das exposições no museu, né? Porque é pensado todo um trabalho,
feito toda uma exposição que dá bastante trabalho, acredito eu, né, Micheline? E aí inclua a gente também nesse pacote, que a gente às vezes é negligente, né? E realmente não consegue, às vezes, vou encaixar um tempinho aqui para poder ir lá prestigiar e poder realmente, né, aproveitar aquilo que foi pensado de fato para nossa cidade. Eu acho que isso é realmente o que tu falou, assim, é algo que precisa ser desconstruído na nossa sociedade, né? Realmente, o museu, por exemplo, já recebi estagiários lá que vieram trabalhar e que diziam assim, nossa, eu não imaginava que nós tínhamos isso aqui tudo. Eu não imaginava que era tão legal aqui dentro, sabe? Porque não, antes de ser o estagiário do Departamento de Cultura, não teve contato com o departamento. E não falta ir no programa da Natália para convidar. Não falta. A gente convida, a gente apresenta. Hoje já está muito diferente. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz nesse momento, porque hoje eu passei várias vezes pelo museu e o museu cheio, vários grupos e turmas de alunos. Gente, isso é muito importante. É muito importante pela história que está sendo contada, é muito importante pelo espaço que ganha a estrutura, porque aquilo que o povo não se apropria, para que deixar aberto? Né? Para que esse investimento público no espaço? E para que depois eu dizer que a cidade tal tem um museu assim, assim, assado, e a minha cidade não tem? Mas será que eu estou dizendo que a minha cidade não tem isso e não tem aquilo, e eu vou? E eu visito? Eu vou propor projetos? Né? Então, por isso que eu entendo que o Departamento de Cultura é um espaço público, mas e justamente porque ele é um espaço público que nós todos temos que desenvolver nele, não só quem trabalha lá, entende? É a mesma história do shopping, né? Quando não tinha shopping em Araranguá, todo mundo queria shopping. E É, agora que tem o shopping, a gente vai dia de semana no shopping, o shopping não tem pessoas lá, assim, né, e tal. A população realmente tem muito disso, né, aqui em Araranguá. Pede, 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 mas quando tem, aí não acaba não valorizando de certa forma. não, e é muito importante essa interação, porque senão não faz sentido, né? Tu ter aquele espaço ali. E é incrível, o Sacada Musical, ele surgiu de uma conversa com Carlos Magno. Né? O Carlos Magno foi lá perguntando se ele podia tocar naquela sacada. A sacada estava fechadinha, estava na minha sala, e ele perguntou: eu posso tocar? Tu permite que eu toque? Aí depois de casa eu disse: pá, Carlos, se tu topar tocar, acho que a gente pode daí sair um projeto, quem sabe, sacada musical. Ele topou, ou seja, é um encontro, gente, é um encontro, porque o dia a dia na cultura é como qualquer outro setor, privado ou público, né? Ele é consumido por atividades e atividades, e às vezes a criatividade vem justamente da população e é onde a gente abraça junto. Não existe é que existe o distanciamento, inclusive político, né? Às vezes eu não me aproximo porque não é a minha sigla partidária, ou por um motivo ou por outro, porque é coisa de política, e não tem nada a ver, né? É um espaço nosso, né? Mas eu vejo também. Perdão, fiquei roucando nada. Mas eu vejo também que falta um pouco de apoio e, na verdade, tipo, inserir isso nas escolas. Tipo assim, existe aula de educação física. E aí a criança já cresce, tipo, vendo esporte acontecer, tipo, inserida no meio do esporte. E na maioria das escolas não tem aula de música, não tem uma aula de teatro, entendeu? E se a criança se interessar por aquilo, ela tem que ir por outros meios buscar. E se não tiver recursos, não vai chegar naquele lugar, não vai nem saber que gosta daquilo, sabe? Então eu vejo também que, tipo, tem essa questão de, tipo, que falta inserir um pouco já desde antes, desde as nossas escolas, dos pequenos, sabe? Para que a gente possa construir isso na nossa sociedade, a fim de que a nossa sociedade busque mais a cultura e se interesse por isso, tá ligado? Bem isso, bem isso. Por isso do projeto de educação patrimonial na escola, e por isso também agora começam algumas atividades, estive conversando com a secretária de Educação também, algumas atividades de dança, oficinas. A relação que a gente tem com a Casa da Fraternidade é uma parceria muito interessante, onde ela trabalha isso lá e onde a prefeitura é parceira também dessas atividades, e buscamos agora novos espaços, né? Vamos ter agora no nosso jardim vários espaços culturais, não só a volta do Coreto, que ela é uma coisa muito interessante pelo seu questão histórica e tudo mais, mas como espaço para apresentação teatral, como uma nova biblioteca,
como um espaço, uma galeria de artes que vai ter envolvendo ali o pessoal da terceira idade e também os demais, espaço para o artesão. Então, eu acho que no momento que tu vai no centro e que tu vê essa movimentação, né, em que o pessoal do artesanato se organiza enquanto uma associação, enquanto essas coisas começam a acontecer, enquanto tu vê que tu tem um trabalho, como tu colocou aí na escola, mas que a associação de moradores também tem um trabalho cultural envolvido. Então, para te ver como é complexo, não é assim, ó, de uma noite para o dia que a gente consegue implantar tantas coisas. Até porque isso tem que querer, né? Tem que querer, eu acho que tem que partir também desse querer. Mas eu entendo, sim, né, de que a educação é o caminho. Né? Eu, desde que me conheço por gente, amei a minha professora de educação física. Não tive o mesmo sentimento com a de matemática, não sei porquê. Acho que eu não sou das exatas. Não sou das exatas, então. A tua afeição na escola era história, acredito eu. É história, eu gostava muito das artes, né? Eu tinha a minha professora de educação física, ela fazia lá os grupos de dança. Eu nunca fui muito dançarina, mas eu gostava, né? E ela sempre me incluía, né? Já tinha inclusão naquela época, incluir as que não sabem dançar. E eu sempre me incluí nesses grupos de dança, de coral, que eu acho muito interessante, né? Extra, né? Aquilo que era extra à classe. E engraçado que todas as nossas afeições, assim, depois, quando a gente se torna adulto, elas vêm da escola, né? Eu, por exemplo, amava língua portuguesa e redação, Viu? jornalista. Então, assim, Sim. É que as pessoas se identificam se na escola, né? identificam, As crianças, aí tu Por isso que é consegue ter importante contato. trabalhar isso, Exato, né? é. Tipo, quanto mais tu tem contato com isso, mais tipo, tu consegue ver, não, isso aqui eu me dou bem, isso aqui eu sou bom, mas isso aqui eu não sou tão bom. Por que que a gente sabe que a gente não é bom em matemática? Porque a gente via isso todo dia. A gente tinha certeza que a gente não era bom em matemática. Tá aí a prova. Não, eu em matemática, Ai, falou, Nerd. gênio de todas as matérias. Não, viu? mas, Michele, já falando ali dessa questão do ensino e tudo mais, você estava falando ali da questão de museologia e surgiu uma dúvida assim. Alguma universidade, a gente sabe que tem bastante aqui em Araranguá, ela já foi até o museu, tentou falar sobre essa questão da museologia, talvez criar um projeto, alguma coisa, ou quem sabe isso seja um plano de vocês? Bom, nós temos algumas relações com algumas universidades, inclusive a última exposição, que foi uma jornada para o universo, ela foi uma exposição realizada com a parceria do Instituto Federal, né? E também com a UFSC e a URGS. Nós fomos até o planetário para poder montar essa exposição, né? Então, por isso que eu comento sempre que cada exposição a gente busca os parceiros relacionados ao tema escolhido, né? Neste momento, por exemplo, a exposição do andar térreo da Casa da Cultura é a ferrovia, então nós temos ali o Museu Ferroviário de Tubarão presente e também o Museu de Turvo, né? Mas temos sim essas relações, não tem tanta, não conseguimos nesse momento, até por afinidade do curso. Quando tínhamos o curso de História da Unisul aqui em Araranguá, esse encontro era muito mais ágil. Que legal. O arquivo histórico tinha sempre muitos e muitos acadêmicos precisando de estágio, né? Hoje nós temos mais a Unesc e as IADs, né? Mas temos sim essa relação em menor intensidade e buscando sempre, o departamento busca esse encontro com as universidades, principalmente as públicas, né? Que estão aí, que nós temos que agradecer muito para a nossa cidade, estar com as portas, né? Ter, né, conseguido conquistar isso na sua história. E, Micheline, existe um fato novo, digamos assim, na história que chegue até ao museu, que chegue até vocês, e vocês tenham que incluir isso de fato na história de Araranguá? Como é que funciona isso? Quando alguém chega e apresenta, eu tenho um conhecimento sobre um fato tal que aconteceu aqui em Araranguá. Como é que se faz isso e se monta esse processo também de incluir esses fatos na história, né? Na verdade, o que acontece? As nossas exposições não tiveram a interação externa ao departamento ainda. Nós não tivemos nenhum encontro dessa forma. Normalmente nós temos a ideia e acabamos propondo isso para alguns parceiros. Mas tem sim essa possibilidade, né, de a gente estar montando algo no coletivo, junto com artistas. Já fizemos exposição, inclusive fora do espaço do museu, porque nós temos ali o espaço do museu que se ampliou agora para o andar superior,
Mas o museu, ele vai na escola, ele pode montar uma exposição em outro lugar, né? Então, a gente também faz, hoje, neste momento, a Escola Bernardino Sena Campus vai estar trabalhando a história do Bernardino, e a gente está estruturando esse trabalho para que eles possam também, de alguma forma, a gente está contribuindo com isso. E é lá no colégio, entendeu? Porque a gente já contou a história do Bernardino, a gente teve acesso aos diários dele. Então, tentando ser mais objetivo na tua resposta, a pessoa vai, propõe, né? Claro, vai levar dados, pesquisa, tudo que a gente coloca no museu é com base de pesquisa, né? Não tem como ser diferente, né? Um espaço em que a gente tem essa responsabilidade com a informação que ali está. Mas a história, às vezes as pessoas confundem, tu é historiador, então tu tem que saber de tal coisa. A história, ela é verdade. Eu não sei se isso acontece com os profissionais da área das exatas, mas parece assim que o Com historiador... jornalista, vou dizer que acontece. Tu é jornalista, como é que tu não sabe que aconteceu tal coisa lá do outro lado do mundo? Não, e assim, parece assim que a gente tem que ser conhecedor. E assim, ó, é diferente do historiador que é o professor de sala de aula, que ele está ali diariamente contando, repetindo aquela história, mesmo que ele seja um profissional comprometido, mas tem certos dados que se repetem, né? Então, ele é muito mais familiarizado com certos assuntos da história do que o historiador pesquisador que vai para outra área, no meu caso, por exemplo, né? Que fiquei ali, tenho 7 anos de sala de aula, mas depois me afastei para me dedicar a essa parte da pesquisa da cultura. Então, é diferente. A Michelle não é porque é historiadora que você conhece todos os acontecimentos da história, nem do passado, nem do presente. Cada momento tu tem que pesquisar. Até porque tu vai analisar um determinado assunto, tu tem que ver a época desse assunto que tu estás analisando, né? Qual é o contexto que tu quer trabalhar esse assunto. Então, é bem complexo, mas é muito gostoso. E quando se vai fazer essas exposições e essas pesquisas, por onde que vocês começam? Assim, a gente precisa começar por algum lugar para poder montar toda essa exposição e fazer com que esse trabalho chegue, então, até o público. Por onde que começa a fazer uma pesquisa como essa, assim? Olha, cada momento é uma situação, né? Tem aquele momento que diz assim, que surge, parece que é uma coisa que vem, não sei da onde, que diz assim, ó, esse tema é legal. Daí a cabeça, daí tudo depende da pessoa que tá lá, né? Se é uma pessoa que nem eu, a cabeça começa a dar 1000 viagens e possibilidades que eu não sei, gente, como é que isso acontece, inicia, como é que isso termina. Mas a pessoa responsável, São que é teorias. o outro lado de mim, é responsável. Aí esse lado responsável diz assim, ó, tu vai ter que ir no teu arquivo, ver se tu tens material de pesquisa, tu tem que ser uma pessoa normal, né? Então, eu vou para aquele lado. Porque senão eu começo é o lado da artista, eu acho, ali, né? Que daí começa Teorizar. a teorizar. Eu estou lá, por exemplo, na exposição da Maria Leofrísia montada, que ela é uma das nossas homenageadas da exposição, e a gente teve que dar uma corrida para poder abrir o museu no dia 2. Mas ela não está fechada ainda. Vai chegar o carrinho da pipoca da Maria Leofrísia, cheio de poesia, vai chegar outros elementos, porque ele é uma exposição permanente ali. Então, a gente vai construindo essa exposição ao tempo. Aí, cada vez que eu passo para a sala, eu digo, isso aqui fica legal aqui. É bem como se fosse, acho, pintar uma tela, que tu vai vendo assim, ou construir um texto, né? Que tu vai vendo que tu leu aquele texto, estava pronto. Aí passa um tempo, tu vai ler o texto de novo e vê que falta aquilo. E é onde eu encontro eu ali, entendeu? Tá? É isso que eu amo fazer, né? É quando tu pega da tua profissão todas as atribuições que eu tenho, mas com certeza o meu foco é o Museu Histórico de Araranguá ou qualquer outro museu aí que ele pode abrir as portas, né? Por que não? Mas Louvre, né? Se o Louvre ligar. Já pensou? Temos uma brasileira que conhece um estágio lá eu estou sempre correndo, ó, viu? Micheline, olha só, eu quero fazer uma pergunta. Eu falei pra eles que eu ia fazer uma polêmicazinha. Então, tu tens o direito de não responder se tu quiser. Ai, ai, ai. Mas a gente quer que tu responda. Quer saber se tu cantou bem lá na casa da Para! Eu fui mais rápido agora, viu? Me deu exposed, gente, ao vivo. Não tem nem como falar que não, né? Que Não, sacada. agora,
Tu viu que eu fui mais rápida na sacanagem, né? Não, essa tu foi. Eu devia já ter perguntado sem nem ter introduzido, né? Só Isso, me jogar na. aprende comigo aqui da história. Viu? Tá, mas tu acha que eu cantei bem? Ai, eu cantei bem aquele. Aliás, está nos registros dos eventos da Casa da Nossa, Cultura. faz muito tempo, eu era bem novinha. Tem aquele espaço lá, é um espaço que agora nós estamos aí pensando, pelo menos uma sexta por mês, nós começarmos aí com um projeto de música lá no nosso jardim do museu. Mas pode fazer a tua pergunta. Que bacana. Então, é que assim, a gente tem a gente tinha, na verdade, um espaço aqui em Araranguá que permitia abrir algumas portas para teatro, palestra e esse tipo de coisa que era o Teatro Célia Belisária. E aí, tipo, volta e meia tinha palestra, tinha teatro, tinha evento. Isso, querendo ou não, alimentava a cultura assim da nossa cidade. Tu vê isso como um retrocesso, o teatro estar fechado, estar sem uso lá, interditado? Tu vê isso como um retrocesso para nossa cultura local? Eu vejo isso com muita tristeza, porque ele é um espaço público, seja ele do estado ou do município. Então, para informar, né, o Célia Belisário não é um espaço municipal, ele é um espaço do estado, ele é um espaço do colégio, né? E, porém, já existem movimentações aí da administração municipal para tentar uma parceria para revitalizar aquele espaço. Porém, isso tudo tem trâmites administrativos, né? Então, eu não tenho nem como aprofundar como é que está o andamento do processo. Mas, assim, como agente cultural, como diretora de cultura, eu digo que nós não estamos de braços cruzados, né? Que nós estamos tentando, de alguma forma, avançar nesse sentido, porque sei que o mesmo desejo nosso é o desejo de todos os profissionais do colégio e de toda a família daquele colégio, né? Então, eu acho que é um desejo de todos, porque ninguém, né, acha que não é triste, né? Por outro lado, existem os respeitos, né, administrativos de cada setor, enfim, inclusive por ser um patrimônio estadual. E como araranguaense, eu sofro muito, porque eu não acho legal. Tu percebe justamente quando o lugar está parado, é quando ele começa a ser maltratado pela população. Né? Então, quando tu começa a ver isso, é porque assim, esse lugar precisa de vida, porque ninguém vai lá arriscar ou qualquer outra coisa assim, se o ambiente está sendo, né? E ele tem uma história lindíssima, assim, junto com a escola do colégio, que é maravilhosa também, né? Eu fui aluna do colégio estadual, então eu sei, assim, conheço muito dos profissionais que estão ali dentro, porque foram alguns meus professores, né? Eu sei que isso é um desejo de todos, e eu acho que está aí uma boa causa para a gente continuar juntos. Micheline, só compartilhando aqui uns comentários da nossa transmissão do nosso podcast, a Helenita Ferreira, ela fala que tu és uma mulher à frente da cultura aranguense, muito à frente de tudo, comprometida em um setor tão complexo e tão fascinante, e hoje és uma das melhores que ela conhece, no caso, que a Helenita conhece, dentro da nossa história aqui de Araranguá. Nossa, muito obrigada, Helenita. Trabalhamos juntas, eu e a Helenita. Ai, que legal. Um grande período ela trabalhou na Secretaria do Departamento de Esportes, né? É uma grande profissional também. E continuando sobre essa questão do teatro, existe uma conversa, né, pro governo do estado revitalizar, reformar, então, o teatro e o município assumir, né? Seria uma missão, assim, que seria interessante para o município de Araranguá assumir o comando do Teatro Célia Belisária no município? Eu acho muito importante essa parceria no comando. Eu acho que é mais ou menos isso que de repente poderia acontecer, entendeu? Porque o que eu entendo é que associar-se é o caminho, né? Eu acho que não tem como algo deixar de ser se nós temos que ter cada vez mais mãos botando a mão na massa, entende? Então, eu acho que ninguém perde nada, né, numa parceria, seja ela em qualquer setor, né? E o Célia é maravilhoso, lembro muito da Denise ali, a nossa coralista, a professora Denise, que fez um trabalho belíssimo ali, né? E quantas apresentações, né? Muitas. Né? Isso não significa que nós não podemos ter, de repente, um outro teatro também, novos espaços, a gente está sempre focando em projetos para a nossa cidade, independente de estar ou não na cultura, né? No departamento.
Até se tem o auditório Plínio Linhares, tem o É, Centro Multiuso também, né, que foi inaugurado pelo município, mas esses dois acabam, de certa forma, também não suprindo toda essa necessidade de levar a cultura. Às vezes daria para acontecer 3 agendas ao mesmo tempo, né? E aí o Célia tá fechado. sim, com certeza. Esses espaços, às vezes a gente pensa na cultura e a gente pensa muito em estrutura, né? Uhum, Ou é estrutura, ou é num artista, e daí tu, às vezes tu te perde não pensar em espaços alternativos também, uhum, né? Porque eu sou bem adepta disso, de tu pensar de que no bairro X tem um auditório, ou tem um centro comunitário, ou tem uma atividade que tu pode fazer um teatro de rua, quem sabe pensar também em outras possibilidades além destes, não que esses não sejam importantíssimos. E eu acho que a gente tem que lutar para que eles estejam bem estruturados, porque eles são nossos, né? Mas, além disso, né, nós temos que pensar que a gente pode estar unidos, porque é interessante que, por exemplo, as questões religiosas, né? Como ao entorno de uma festa religiosa, a sociedade se movimenta, uhum, né? Aquele grupo ali. Tu não consegue ver ainda essa união assim, dessa forma tão estruturada quando tu vai falar de cultura, né? uhum, Hoje nós já começamos bastante isso com o Conselho Municipal de Cultura, né? Mas isso ainda tem uma caminhada, inclusive para conseguir as pessoas para que elas saber se elas vão querer ou não participar do conselho, né? Isso também é um processo de aproximação que a gente faz para que essas pessoas cheguem até o Conselho de Cultura. Uhum. A gente tem mais um comentário aqui, a Ruth Soares, ela comentou: Boa noite a todos, fico muito feliz por saber que o setor da cultura está tão bem representado pela Micheline e equipe. Nossa, a Ruth é uma pessoa maravilhosa também da nossa terra. A Ruth vivenciou o que é ir embora, viver um tempo fora e voltar, né? E quando voltou, ficamos muito felizes em receber a Ruth novamente, que também tem uma história belíssima. E Micheline, eu queria saber assim, o teu sonho como historiadora, como diretora de cultura. Acho que falar numa escola de talvez de cultura e artes seria o sonho ideal para nossa cidade, mas o que seria o teu sonho mesmo como historiadora, como pesquisadora, para trazer e para também fomentar ainda mais a cultura da nossa cidade? Bom, depois de algum tempo na função, eu comecei a realizar pequenos sonhos, Uhum, a começar a trabalhar a minha mente de historiadora, de alguém ligada à arte, para comemorar muito pequenos sonhos e ver os sonhos se realizando, assim, sabe? Depois que abrimos o museu, por exemplo, quando eu, da minha sala, consegui ver as crianças interagindo com os móveis de alfabeto, a criança chamando o pai para entrar numa sala porque tinha lá uma máquina fantástica, e era uma máquina de datilografia, mas ela não tinha a máquina de Tem datilografia. até Ali curso. eu estava realizando um sonho gigante eu estava realizando naquela hora, né? Mas tenho sim vontade de estar presente diante num espaço cultural em que tu ouve ao longe alguém tocando, no outro lado tu vê alguém fazendo ensaio de teatro e nós estamos bem perto de conseguir isso. E eu acho que é por aí, é focando no propósito e ao mesmo tempo tu conseguir ver que nesse espaço cultural, que é isso que a gente está tentando nesse nosso projeto, né? Que é que esse espaço possam estar ligados com algumas associações, uhum, algumas atividades, por exemplo, pode ter nesse espaço um curso de costura. Por que não? uhum, Esse curso de costura pode estar, inclusive, trabalhando a roupa do teatro, do curso de teatro que ali temos, entende? Então, a gente pode estar trabalhando essa interação. Então, a ideia é de que nós temos uma grande colmeia cultural, um espaço onde a gente possa socializar. Esse é um sonho um pouquinho maior, né? Do que o sonho, talvez, da criança que puxou o pai, que já me deixou, ganhei o dia naquele momento. É muito bom. Quando tu percebe que aquilo que a tua equipe trabalhou, que a gente botou todas as nossas energias sim. naqueles dias ali, chamou a atenção de uma criança, né? E que provavelmente aquela criança vai voltar na próxima exposição. Sim. A gente fala em historiador, a gente já pensa que
todo historiador quer ser que nem o Indiana Jones, assim, né? Se aventurar e ir pra campo e tudo mais. Mas, assim, falando do Museu de Araranguá, a gente deu o exemplo do Célia, deu o exemplo de várias obras que a cidade está fazendo. Em Araranguá, por mais que não seja uma cidade tão grande, a gente vê que tem muitas universidades que têm a questão da tecnologia e das ciências. Aqui a gente tem um polo muito grande dessas áreas aqui na região da MESC, na região sul, até pegando a região de Criciúma. E eu vejo que os museus eles ainda têm algo meio assim com a tecnologia, né? Claro, quando é um museu de tecnologia, ele é próprio para isso. Mas vocês já pensaram, ou seria um desejo assim, em transformar o museu, claro, mantendo a arte, mantendo aquilo que é a história, mas unindo junto com a nova tecnologia, com o futuro, por exemplo, check-ins, uma expansão do museu onde fosse interativo, onde tivesse, por exemplo, 3D. não, sei lá, digamos que como se fosse um shopping de museu, assim como é o Louvre, como é alguns, claro, minimizando para a cidade Mini, de Araranguá. mini. Utilizando essa parceria com as Mini. universidades, né? Deixa eu te contar, então, algumas partes do nosso museu. O nosso museu, primeiro, que neste momento, ele é num prédio belíssimo, antigo, dos anos 50, né? Nós estamos agora trabalhando aí com o prefeito a questão da acessibilidade para o andar superior, porque nós abrimos ali mais 4 salas de exposição. Nos últimas exposições, nós já estamos praticando a interação no museu, então, tem uma exposição, determinado tema, a pessoa... Óculos de realidade virtual tem no nosso museu, né? O pessoal está indo lá agora na parte de cima, onde temos as letras e a poesia, então, lá naquele espaço, você já faz uma palavra cruzada na parede, depois a gente apaga, mas vocês encontram ali a palavra cruzada, tu encontras ali a poesia que tu destaca e leva para tua casa. Então, com pequenos gestos assim, nós estamos mostrando aonde que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar que o óculos de realidade virtual, que tu possas botar um fone no ouvido e ouvir determinada história, mesmo que tu esteja sozinho. Então, essa intenção está na programação. Tá? E a gente já vem construindo isso, inclusive a exposição Uma Jornada pelo Universo foi uma parceria com a UFSC, e foi justamente nesse setor, né, que o IFSC, por exemplo, entrou bem forte nisso, que foi os óculos de realidade virtual, e o nosso espaço é pequeno, mas sonhamos com a ampliação dele em outro espaço, tu não precisa perder um espaço para ganhar outro, né? Então a gente também está pensando em um espaço todo amplo, térreo. Conversamos há pouco tempo com o prefeito e uma das primeiras coisas que ele me disse, assim, eu não esqueci da ideia do museu de tecnologia. Legal. E quando tu falou, eu me lembrei disso, porque quando há um tempo atrás a gente falou sobre a diferença, o olhar diferente para o museu. Como é que tu quer atrair a jovem, a criança desse tempo para um espaço histórico, mostrando que o tempo histórico ele cabe em qualquer época para ser contado. A PUC faz muito isso, né? Sim. Nossa. Museu da PUC. A experiência que eu tinha na época assim era ir para o Museu da PUC e tu vinha a arte, a história junto com a tecnologia, né? E algo perto aqui, né? Chegava na 7ª série. Era a viagem Era a excursão da 7ª série. Vocês não são muito novinhos, não, né? Não vamos expor faz aqui. tempo esse negócio da PUC, a gente faz uma excursão. Eles, né? Eles. A outra lá. Eu sou nova. Eu tenho 20 aninhos, eles... Viu? Deixa quieto. Mas acho que já foi no Museu da PUC, não foi? Eu? Não fizesse essa excursão? Eu não fiz eu tinha viagem no Futurão, era mais tarde, era tipo no 9º ano, é porque eu estudava no Futurão, né? Mas eu não fui. Eu também não fui. Mas Quando a foi história da excursão da PUC, escola. ela acompanhou bastante a história de vários estudantes, né? Sim. Eu fui no Museu da PUC quando eu estava no meu período escolar, assim, mais novinha. Então é muito interessante isso. Eu acho que Araranguá merece. Seria muito legal. Até pelas ciências que tem, né? Tem muita tecnologia. E nós temos que aproveitar as universidades justamente para isso, né? Sim. Para ter esses espaços, inclusive são espaços de laboratório. Sim. Né? Então, isso já está na pauta, mas estamos aí buscando muitos
lutadores para Que dê essa certo. Porque tem É, muita luta. coisa, né? A gente vê, tem medicina agora, tem as ciências, tem sim. algumas faculdades, tem muitas pessoas que se interessam em fazer para Araranguá, porque é uma cidade incrível. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Vamos torcer Tem para tudo isso. para dar certo. O Michele falava sobre a beleza externa do museu. E tem uma curiosidade, que eu e o Victor, a gente tirou as nossas fotos de casamento na frente do museu. E assim, a fotógrafa perguntou, tá, mas onde vocês querem tirar as fotos de vocês, né? Aham. Antes, a gente fez o casamento só no civil por conta da pandemia. Onde vocês querem tirar? Eu falei, eu quero tirar na frente do museu. Aí ela, quê? Como assim? Não, Isso que né? Não agora com quer. reforma, museu fechado? Foi, o museu estava Foi. A fechado. gente tava. Foi em setembro. Foi em setembro. E aí a gente, não, vamos fazer na frente do museu algumas fotos, porque Na praça a gente também, acha né? lindo aquele espaço, a gente acha lindo. A área central é muito bonita, é muito rica também em história de Araranguá, né? E falando nisso também, eu já queria saber se tu chegou a ajudar o Alex na pesquisa dele pro livro de Araranguá, buscando toda essa história do município, se tu também foi uma das colaboradoras desse livro, das pesquisas, e como é que foi todo esse processo também? Bom, primeiro deixa eu falar do museu, né, o nosso prédio lá, cor-de-rosa. Lindíssimo. E quando ele ficou cor-de-rosa pela primeira vez, as lojas começaram a chegar para fotografar, pedindo permissão para ir numa escada que tem atrás, que é uma escada cor-de-rosa, né? E sempre as pessoas questionando muito o porquê do rosa, né? E o rosa é justamente para criar a estranheza que criou naquele momento, né? Todos os prédios em bege no entorno, que fica lindo também nos tons pastéis, fica maravilhoso, né? Mas a ideia é o seguinte: as pessoas dizem, onde é que é o centro cultural? Onde é que é a Casa da Cultura? Agora ficou mais simples, é num prédio rosa, antigo, na esquina do jardim, né? E esse prédio, realmente, ele ganhou um outro momento, e agora vai ser pintado, todo revitalizado por fora. E quero dizer ao casal que essas fotos, a gente está esperando algumas fotos do Arquivo Histórico de Araranguá, porque as pessoas pensam que no Arquivo Histórico só tem coisa lá do século XIX. Não, Quando fora do nosso dia a dia. E eu ainda comentei com uma amiga minha que dia 3, nós fomos lá na Ponte da Barranca e fizemos umas fotos, umas coisas assim que todo mundo, acho que o celular na Muito mão, bonito lá. resolveu a situação, né? E a gente fotografou e eu tô com um livro agora, eu e o Alexandre, um livro juntos, né, sobre a história da Barranca. E daí eu disse, pá, Célia, se essa foto nossa saísse antes, nós ia sair no livro. Quando tu faz uma pesquisa, tu procura tudo que tem relacionado àquele tema, né? E a da Barranca foi um tema, né? A gente pegou várias fotos da Barranca, da época que o pessoal atravessava ali a ponte. E assim, essa nossa foto de hoje, 2022, um dia alguém vai falar sobre a ponte da Barranca e vai achar o máximo se encontrar a nossa foto. Assim como vai achar o máximo quando foi pesquisar a história do Centro Cultural e encontrar a foto de noivos na frente do Centro Cultural. Então, por favor, aí, né? E com relação ao Alexandre, sim, a gente tem aí uma parceria, né? Às vezes vocês vão mudar de assunto, porque a gente vira e mexe nos assuntos diários, a história de Araranguá está bem presente, a história das artes, a gente faz agora, está na fase das caminhadas, então faz caminhada, então às vezes a gente passa por um ponto e lá vem, ele contribui com o conhecimento dele, a gente já faz comentário histórico do prédio, ou do local, enfim. Então, a gente participou, sim, junto no processo, tanto do teatro, que a gente encenou junto, quanto da construção dos livros que já passaram, e esse agora, que é um livro que a gente vai estar aí logo, logo pedindo um espaço para estar divulgando, que é um pouquinho da história da ferrovia dos anos 20 aos anos 60, da ferrovia em Araranguá. Com certeza o espaço estará aberto aqui para divulgações. Micheline, obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer te receber de uma forma mais, né, um bate-papo mais tranquilo, mais leve. Acho que as pessoas Sem conheceram roteiro. um pouco, sim, polêmico um pouco. Mas tranquilo. acho que as pessoas puderam conhecer um lado teu mais, né, que não seja... Para aí.
Que seja a Micheline, não somente a diretora de cultura. Então foi um prazer te receber. E a gente tá sempre aberto aqui na Post TV, porque precisar, tu sabe disso, né? Eu quero agradecer muito esse espaço, até conversei com a Natália disse, tem como estar presente, tal, hoje não tinha como, né, ir até a ilha, ela disse, mas é que o pessoal lá fica mais assim, tranquilo, a gente fica mais à vontade, parece que as pessoas relaxam mais, assim, não, mas eu não tenho problema. Eu tenho problema de ficar de boca fechada, né, porque ainda eu vou conversando, mas assim, é muito tranquilo, gostei muito de estar com vocês essa noite, né, realmente não teve como eu ir até aí, mas esse espaço maravilhoso, e conto sim em recebê-los, quero ouvir novamente a nossa artista lá no Centro Cultural, tá? Que foi muito lindo, muito bonito, gratidão, gratidão. Quem sabe um podcast no museu, né? Já pensou? Olha só. Podemos pensar nessa história, né? Tá lançada a ideia. Tá lançada a ideia, é assim que surgem as ideias, né? É verdade. Obrigada, tá, Micheline? Obrigada mesmo, de coração. Sucesso em toda a tua jornada e trajetória. Vocês também. Micheline, obrigado, né? Foi uma honra. A gente espera ter o encontro pessoalmente para a gente poder conversar e tudo mais tempo, porque geralmente o tempo passa muito rápido e com pessoas que gostam de conversar como você, se torna mais rápido ainda, né? Passa voando. Mas muito obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. E é isso, esperamos vê-la novamente. Obrigada pela presença e vamos marcar da gente cantar, né? Um negocinho. Agora. Fazer um somzinho, né? Depois que eu fui intimada, né? Vi esse som na caixa. Ela que pensou que ia me deixar em saia justa. Olha só. Mas eu lembrei, né? Eu lembrei que nós tivemos a honra de ter essa cantora lá com a gente no nosso espaço cultural. Obrigada. E também tá na história lá do museu, né, Micheline? Com certeza. As fotos dela já estão, olha só, é jovem, tem 20 aninhos, mas as fotos já estão no arquivo histórico. Meu Deus, gente, que pressão. E, gente, só pra explicar pra quem tá assistindo, foi do nada, entendeu? Eu cheguei lá, tinha uma pessoa tocando, aí meu pai falou assim, ó, Dani, vai cantar. Aí eu, não. Ele, vou pedir. Aí ele foi lá e pediu e eu cantei. Foi isso, entendeu? Os pais sempre Mas sendo foi os maiores super apoiadores. Foi no aniversário de Araranguá, foi bem legal. Foi uma experiência bem legal. Mas é isso, te 2017. agradeço pela presença. Foi um super prazer conversar contigo e bater esse papo. Obrigada, gratidão por estar com vocês. Beijão, gente. Beijo. Aos nossos web espectadores que ficaram com a gente até agora no podcast, muito obrigada. Não esqueça de compartilhar essa live, mandar para todo mundo e também nos escutar através do Spotify. Nos siga também nas redes sociais, nós somos @apostv no Instagram e também no TikTok. Então nos sigam lá para acompanhar tudo de pertinho. Com certeza essa semana vai ter corte desse episódio, então vai lá acompanhar com a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio, quarta que vem a gente se encontra às 8h30 da noite aqui no Postcast. Eu encontro você amanhã às 9 horas da manhã no programa Voz do Sul aqui na Post TV. Até lá, boa noite. Tchau!